microfone, mas que eu vou falar hoje, eu falo assim: se alguém fizer mal para alguém no futebol, tem que se espalhar. É lógico, claro. Não tem que guardar porque ele vai fazer mal para outro alguém. Então tem que se dizer, ó, aquele cara não é legal. Aquele cara não é legal. Tome cuidado com ele. Mentira, eu falo o seguinte: o cara desconhecido, ele não vai te fazer mal. Ele não vai te passar a perna. Não. Quem vai te passar a perna é que tá do teu lado. É. Você não vai dar oportunidade pro cara que tá longe te passar a perna. Você vai dar oportunidade pro cara que tá próximo a você a te passar a perna. Né? Você me perguntou no início sobre da minha profissão, né? Como é que é e tal. Eu resumo assim, cara. O jogador de futebol, ele, Marcos, ele não pode perder dinheiro. Ele não tem tempo para perder dinheiro. A profissão o atleta, ele não tem essa noção, porque você foi esse atleta, eu fui. Eu fiz muita bobagem, porque eu ganhei pouco dinheiro, e quando eu parei, fui trabalhar, porque eu também não tinha guardado dinheiro. Isso aconteceu comigo, é experiência própria. Então, o atleta não tem tempo de perder dinheiro. Porque a profissão dele de 15 anos, ele vai trabalhar 15 anos para tentar guardar dinheiro para o resto da vida dele. Porque, como você mesmo falou, o ralo que a gente cria, ele é muito grande. Independente se o jogador joga no PSG ou jogue no Rio Preto. Claro, o do PSG é maior ainda. Isso. Os problemas dele vão ser maiores. Você teve jogador que foi milionário, muito mais até que você, e você sabe que ele está em pior situação que você hoje. Então, isso mesmo. O cara, ele tem que pensar que ele não pode perder dinheiro. Então, quando você me pergunta qual que é a minha profissão, eu sou gestor e não investidor. Eu sou gestor. Que tem uma diferença muito grande, porque o jogador de futebol, por ter uma carreira tão curta, ele não pode investir. Investir quer dizer, vou investir alguma coisa para ver se tem um resultado. Tá certo? Eu guardo a grana do cara. Quer dizer o quê? Ele tem que bater a inflação, ele tem que guardar dinheiro, porque o que ele vai ganhar já vai ser suficiente para que ele tenha uma boa vida e mantenha um bom trem de vida dele. Também porque quando ele fica mais velho, mesmo que ele goste de coisas boas, ele vai ter filho, então ele não vai viajar tanto, ele vai ter que ficar pelo menos por uns 20 anos em algum lugar, e isso vai estabilizar ele daquela vida de atleta. O problema é que quando o jogador de futebol está terminando a carreira dele, ele vem de um trem de vida e de uma vida tão difícil que isso o torcedor, a gente estava conversando antes, o torcedor não tem noção do quão é difícil essa vida de jogador, que ele também quer aproveitar a vida dele. Sim. É um direito dele. Não, é lógico. O cara tá com 30 anos, a vida toda pela frente dele. Com dinheiro. Esse cara quer aproveitar a vida dele. Então é nesse momento que ele tem que ter simplesmente uma medida de dizer, olha, eu guardei tanto, eu posso viver com tanto e eu vou viver o resto da minha vida com essa grana. Sendo que hoje, como eu estou dizendo, nem todo mundo tem a mesma oportunidade de você de ser um cara que trabalha na televisão. Porque tem muitos amigos teus que estão procurando alguma coisa para fazer. Então, quando a gente senta para conversar com o atleta, eu tento falar para ele, cara, você tem que pensar hoje, lá na frente, se posicionar lá na frente já, coisa que é muito difícil, porque o cara é muito jovem. Porque eu estou conversando hoje com você aqui, não é mais aquele menino que eu conheci em 99 em Roma. Não é, você sabe que você não é mais aquele menino. E você pode até chamar aquele cara de menino hoje. Mas na época você já se achava o cara. Porque todos nós, o jogador de futebol, muita gente não sabe, para chegar nesse alto nível, o cara tem que ter uma personalidade muito forte. Porque senão ele pipoca. E a gente tá falando de eu ir para Roma com 22 anos. E chegar lá, é o que você falou. Quando você chegou no Corinthians, o sucessor do Sócrates. Né? Eu cheguei em Roma, o Falcão era o rei. E aí me deram a camisa 5. Ou seja, começaram aquele negócio. Quem vestiu foi o Falcão. E essas coisas... Então, ou seja, queira ou não queira, a pressão é muito grande. O jogador sofre uma pressão independente é o que a gente brinca, né? Você não quer pressão? Hoje em dia não existe no futebol lugar que não tenha pressão. Você vai na várzea, tem pressão. É pressão o tempo todo. Ou seja, é totalmente diferente o número de pessoas vendo o jogo da várzea e profissional, sim, mas a pressão é igual. A gente até brinca, se você não quer pressão, você não pode jogar em time grande. Não pode jogar em time grande.
Não pode. Não pode E ser. principalmente também porque a pressão que muita gente que não viveu no futebol acho gozado, porque eu vou para certas rodas de finanças, né? Mas que o futebol é uma paixão. Eu acho que não tem um lugar que você vai que o cara não puxa assunto sobre futebol. Eu trabalho com finanças, eu sento em mesas de banco e falo 20 minutos de futebol, 10 minutos de finanças. Falo sempre o dobro do futebol, porque todo mundo é apaixonado pelo negócio, certo? Aí você vai jogar na Roma, que tem Batistuta. Aí você olha para trás, na tua frente tem o Totti, Aldair, campeão do mundo. Quer dizer, Antônio Carlos, aí e você tem que subir o seu nível. Ninguém pensa nisso. Você chega lá com 22 anos do Brasil sem falar a língua. Você não entende nem o que o treinador te fala. E vai falar que o cara se vira. Não é fácil. Tá jogando umas cadeiras de vez em quando. Pra entender as coisas. Ai, meu Deus do céu. Fica quieto, gordinho. Vamos. Não precisa lembrar disso, não, mano. Vamos falar nome, não dê O nome. jogador de futebol tem tempo de pensar e se ocupar disso? Pra te falar a verdade? Não Não tem. Por isso, né, eu sempre falo, Mitch, eu tive um cara muito especial na minha vida, um cara que me ajudou muito. Posso falar o nome? Vai lá. Eli Coimbra. Nosso abraço. Nosso abraço, hoje vive em Portugal. Isso. Mas é um cara que, sempre onde eu vou, eu sempre cito o nome dele, porque foi um cara que me trouxe você, né? Me apresentou você, me apresentou o Luigi, me apresentou o Regis. O Luigi hoje é meu sócio em construtora, o Regis é meu advogado até hoje. Então, o Eli, ele fez um time fora de campo muito bom. Que a gente não só trabalha junto, como viramos amigos. Uhum. Né? Então, isso foi muito importante para mim, ter um cara, um empresário que cuidasse da minha carreira, porque todos os times onde eu joguei, ele sempre foi comigo e ficava 40 dias. Enquanto eu não tinha casa para morar, enquanto eu não tinha um carro para andar, enquanto eu não sabia o caminho de ir e vir, o caminho de ida e de volta para minha casa, ele não me deixava. Então, ele não foi um empresário para mim, ele foi um irmão mais velho. Foi um cara que me ajudou muito, que me apresentou Mitsu, que me apresentou todos esses caras que eu falei, e um cara que eu tenho uma gratidão, depois que eu passei a ser jogador de futebol, um cara que eu tenho uma gratidão, realmente uma gratidão muito grande, porque é um cara que, ele cuidou da minha carreira, ele colocou as melhores pessoas do meu lado, ele correu atrás de tudo que eu precisava, para que eu pudesse só jogar futebol. Eu não tinha preocupação nenhuma, e quando eu tinha preocupação, eu ligava para ele e ele resolvia. Então eu acho que é um cara, tenho certeza que foi um cara, se eu fui bem sucedido no futebol, o Eli tem grande parcela nisso. E ele preparou você e não só você, né? Teu Marco Senna, Marco também. Senna, tem Renatinho também, que hoje joga no Japão, tem o Nunes também, então, ou seja, são caras que ele repetiu a dose, né? Repetiu a dose. É isso aí. Então, na minha época, era eu e Marco Senna, Eli né? Coimbra Júnior. O filho do Eli Coimbra. O Eli Coimbra foi durante muito tempo, repórter esportivo da Bandeirantes. Um cara que eu conheci também, gostava muito do Marcos Assunção, pai do Eli, falecido, Eli Coimbra. Então, o filho é um cara que me ajudou e eu tenho muita gratidão por ele depois que eu comecei a jogar de verdade. É isso mesmo, porque o atleta, como as pessoas pensam que o atleta tem muito tempo, e não é verdade. Né? Concentração, viagem, jogo, pressão, compromisso de família. E chegou um tempo que é muito interessante isso. Eu comecei a trabalhar em 92, certo? Até 91, pouca gente sabe, mas o jogador de futebol não ganhava dinheiro para guardar. Marcos, não ganhava. Os caras aqui no Brasil, eles viviam bem, tinham apartamentos, tinham alguns carros bacanas, mas não ganhavam para jogar. O Sócrates costumava dizer que jogador de futebol era a elite dos times grandes e o resto era operário do futebol. Eu vi essa frase dele, do Sócrates. Quando eu comecei a trabalhar, eu realmente descobri que até esse tempo, poucos jogadores de futebol da Copa de 82 estão vivendo tranquilamente de verdade. Tem uma vida como ele tinha quando jogava.
Você Muito trabalha pouco. com alguns jogadores daquela época ainda? Eu ou não? trabalho, eu tenho jogadores que jogaram a Copa de 82. É a Copa que Sim. de 82 para frente, eu só não tive jogador na Copa de 18. De 2018. Nas outras Copas eu sempre tive clientes jogando as Copas do Mundo. E a diferença, porque eu comecei a trabalhar em 92, eu vejo que hoje a facilidade que a gente tem de manter o atleta numa boa condição é muito mais fácil, porque eles estão ganhando mais também. Sim. Sim. Então você tem como já prever nesses primeiros contratos como ele vai acabar a carreira dele. A gente faz o desenho, olha, você tem X, nós vamos a investir dessa maneira, ou trabalhar o seu dinheiro dessa maneira, e você vai chegar no final. Mas aí você vai, mas então é mais fácil? Sim, claro que é mais fácil. Você tem mais dinheiro para trabalhar e para guardar, lógico que isso vai acontecer. E você vai ter mais dinheiro, consequentemente, você vai ter mais dinheiro para gastar. Vai ter mais dinheiro para gastar. Só que, como a carreira é muito curta, a gente não pode dar uma brecha para que isso não seja feito desde o início. Tem que se pensar agora, já fazendo um desenho do que vai acontecer lá na frente. Porque o jogador machucar, ou, por exemplo, eu falo que muitas vezes o atleta ele faz um contrato de 4 anos, vou fazer uma conta de cabeça, ganhando 4 milhões por ano. O atleta e a família já diz assim, nossa, ganhamos 16 milhões. E não acontece Estamos ricos, isso. estamos milionários. Estamos milionários. Eu já vi a família falar que ela jogaria, a família na mesa que eu estava, falou assim, não, nós vamos jogar até os 35 anos. O atleta aqui comendo. Nós vamos jogar. E eu escutei isso da família dizendo que nós vamos jogar. Vindo de você, isso aí, Mitch, um exemplo também, você falando dessa trajetória que você coloca, que você mostra pro jogador. Eu me lembro como se fosse hoje, a gente viajando para Roma, eu e Eli, e eu sentado no banco, na cadeira, ele do lado, e eu fiz essa pergunta para ele. Eli, quanto que eu preciso para quando eu parar de jogar, eu não precisar trabalhar? Se eu quiser ficar o dia inteiro no sofá, eu fico e posso ficar e vou ficar de boa. Então nós fizemos isso aí. Nós fizemos esse plano financeiro. Isso. Né? E aí foi onde eu falei, beleza, maravilha. Então, desde já eu vou te falar uma coisa, eu quero ficar 10 anos fora do Brasil. Eu sempre tive metas, tive foco e tive metas. Né? Quando eu tava trabalhando e pintou o lance de eu fazer o teste no Rio Branco, o foco e a meta era, eu quero passar no teste. Fui e passei. Estando no Rio Branco, agora eu quero chegar no profissional. No ano seguinte eu estava no profissional. Um time grande. Joguei 3 anos no Rio Branco, 96 fui pro Santos. Seleção brasileira, 96 cheguei no Santos, 98 eu estava na seleção brasileira. Europa, 96 cheguei no Santos, 99 eu estava indo para a Europa. E aí foi onde pintou essa parada. Eu quero jogar 10 anos fora do Brasil e quero voltar. E quantos anos você jogou? 10 anos. 10 anos fora do Brasil. Eu joguei 23 anos profissionalmente. 22 anos profissionalmente. Mas os 10 anos que eu planejei em ficar fora do Brasil, eu fiquei fora do Brasil. Foram 10 anos? 10 anos fora do Brasil. Quantos jogadores, Marcos? Agora sou eu que estou te fazendo pergunta no teu programa aqui, mas isso é bacana pro ouvinte. Lógico, e pro cara que está assistindo a gente. Pro moleque, saber cara. quantos jogadores. A gente já conversou sobre isso. Eu lembro disso, a gente conversou no seu carro, lá em Sevilha, sobre quantos jogadores tinham conseguido passar 10 anos em time grande na Europa. Bem poucos. Bem poucos. Bem poucos. É isso aí.